Olá, hoje nós estamos em mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Eu sou o Guilherme Werner, eu sou sócio consultor da Brain e vou mostrar para vocês como chegou ao final de 2020 o mercado imobiliário da maior cidade do estado de Santa Catarina, Joinville. Temos o prazer de acompanhar há muitos anos o mercado de forma trimestral para os amigos do Sinduscon Joinville. Então, para você que quer ter acesso ao estudo completo, desagregado por faixa de metragem, por região, por padrão de produto, por bairro, a gente sempre recomenda se associe ao Sinduscon Joinville, que eles disponibilizam a seus associados a pesquisa completa, além de oferecer outros tantos benefícios. Vamos falar para vocês hoje, portanto, como o mercado chegou ao final de dezembro e tenho certeza que vocês vão gostar dos dados, porque foi um ano de recordes para a cidade de Joinville. Roda a vinheta. Primeiro ponto que a gente tem que analisar é como foi o movimento de lançamentos imobiliários. Vimos aí, de acordo com nossos indicadores imobiliários nacionais, que já tem o vídeo aqui no nosso canal e você pode acompanhar, o volume de lançamentos imobiliários no Brasil, de acordo com a CEBIC, caiu ao longo de 2020, o que é natural em um ano totalmente atípico, onde de tudo aconteceu e onde muitas pessoas acabaram postergando seus lançamentos. Em Joinville a gente viu isso ao longo do primeiro semestre. O primeiro e o segundo trimestre foram meses aí que juntos lançaram 7 empreendimentos. Mas isso de alguma forma represou os lançamentos ao longo do segundo semestre, sendo que tivemos 2 trimestres, o terceiro e o quarto trimestre de 2020, com recordes no volume de empreendimentos lançados na cidade. Veja que interessante, aqui no slide 6, tivemos 13 empreendimentos lançados ao longo do terceiro tri e 11 empreendimentos lançados ao longo do quarto trimestre. Chama atenção também uma menor penetração do mercado econômico, ou seja, hoje das unidades enquadradas no Casa Verde e Amarelo, ao longo de 2020. Isso já era visto ali de uma forma menos efusiva ao longo de 2019, mas em 2020 foram poucos produtos colocados na cidade que estavam enquadrados. Olha a penetração que isso tinha nos anos de 16 e 17, como a barrinha vermelha aqui nos gráficos se sobressaía muito mais perante a barrinha cinza. E agora não, agora a gente teve produtos aí desenquadrados do programa que foram os grandes produtos lançados ao longo de 2020 na cidade de Joinville. Além de termos colocados mais empreendimentos à venda, ainda que tivemos menos empreendimentos econômicos, que são aqueles que tradicionalmente possuem maior volume de unidades, nós também batemos recordes em unidades lançadas ao longo do segundo semestre, que contempla aí o terceiro e o quarto trimestre da cidade de Joinville. Tivemos recordes de unidades lançadas. Apenas no quarto trimestre foram praticamente 1.000 unidades colocadas no mercado, sendo 627 unidades do que seria o mercado SBPE, por assim dizer, e outras 340 unidades verticais residenciais enquadradas no programa Casa Verde e Amarelo. Somando, portanto, um crescimento aí, como vocês podem ver no gráfico, exponencial ao longo de 2020, saindo do que foi o fundo do poço e também o volume de unidades lançadas, naquele que foi o trimestre ali do ápice da primeira onda da pandemia, tendo um crescimento substancial ao longo do ano, chegando ao final de 2020, portanto, com suas próximas a 967 unidades lançadas. Se nós olharmos mês a mês, padrão a padrão de produto, olhem que interessante, 42% do que foi lançado na cidade ao longo de 2020 enquadrava-se no dito mercado econômico, no mercado dependente aí do funding do FGTS. Outros 28% do mercado standard, que é do teto do econômico daquela cidade, aqui no caso Joinville, até os seus R$400 mil de ticket médio. Foram 623 unidades colocadas neste padrão, apenas aí no padrão standard, que é um mercado que a gente sabe que ao longo de 2020 foi muito impulsionado para aquelas famílias que procuravam aí uma compra e que o cenário macro do nosso mercado, que a queda na taxa de juros, que o fácil acesso ao crédito imobiliário foi o grande catalisador da compra e por consequência também da oferta de produtos standard. Aqui em Joinville não foi diferente, vimos uma robustez aí de unidades colocadas no padrão standard.
O mais importante, o recorde mais importante que a gente sempre gosta de mostrar é o recorde de vendas. E aqui em Joinville não foi diferente. O quarto trimestre de 2020 foi o melhor trimestre em vendas na cidade desde a nossa série histórica aqui, que neste gráfico do slide 11 contempla um recorte desde o início de 2016, ainda que a gente acompanhe há mais tempo o mercado. Olha como o mercado vinha numa constância ao longo de anos. Se a gente pegar ali desde meados de 17, né, até início de 2020, como vinha-se numa constância ao redor das suas 400, 450 unidades vendidas por trimestre, e ao longo do segundo semestre, isso nitidamente explodiu no bom sentido. O terceiro trimestre já apresentou um volume de vendas de 600 unidades, o que já era recorde histórico para a cidade à época, e acabamos o ano com 702 unidades vendidas ao longo do quarto trimestre na cidade de Joinville para produtos verticais, acarretando em mais de 1.300 unidades, portanto, vendidas já líquidas de extrato no segundo semestre na cidade de Joinville. E sabemos, em conversas com N incorporadores, loteadores e empreendedores imobiliários em geral, que a grande preocupação para 2021 não necessariamente é o acesso a crédito, né, sobretudo para o SBPE, ou talvez um menor apetite da demanda. A grande preocupação hoje permeia o exponencial aumento nos custos construtivos, nos insumos aí da nossa indústria da construção civil. O quanto isso está sendo repassado para o cliente, o quanto isso está sendo corrigido em preço. Joinville conseguiu corrigir o seu preço médio do metro quadrado privativo na ordem de 6,8%, saindo num patamar de R$ 5.800 por metro quadrado, atingindo ao final de 2020 um preço médio de R$ 6.200. Este foi um ganho interessante no preço da cidade que tivemos ao longo de 2020 e sabemos que este é um desafio que se desenha ao longo de 2021 e vamos acompanhar ao longo deste ano, trimestre a trimestre aqui com vocês, como se dá e como se dará o aumento de preços no metro quadrado da cidade de Joinville. Agora falando em vendas, já falamos um pouco ali de forma agregada, mas desagregando isso por padrão, mostrei há pouco uma tabela onde a gente exemplificou e ilustrou que 42% do que foi lançado na cidade de Joinville ao longo de 2020 estava enquadrado no Casa Verde e Amarelo. Como que agora está isso em volume de vendas? Olha que interessante se a gente olhar aqui o slide 13. O padrão econômico, ou seja, as unidades enquadradas aí no programa Casa Verde e Amarelo, somaram aí 625 unidades vendidas ao longo de 2020. A cidade de Joinville teve 2021 apartamentos vendidos, tá? E algo como 160 unidades horizontais. Lembrando que o mercado mais pujante horizontal não está aqui, você que é associado do Sinuscom tem acesso, mas encontra-se na cidade de Araquari, anexa limítrofe a Joinville. Mas se a gente olhar aqui apenas Joinville, 28% do que foi vendido na cidade era econômico. O que mais foi vendido foi justamente o padrão standard. O padrão com maior volume de vendas ao longo de 2020, somando próximos aí a 35% do que foi vendido na cidade, encontra-se no padrão standard. Embora o maior volume lançado tenha se dado no padrão econômico. Veja como eu falei há pouco, e aqui está de forma ilustrada e corroborando o meu discurso que usei há pouco com você, de que o padrão standard tem tido uma boa aceitação, uma boa oxigenação desse estoque, uma boa velocidade de vendas, seja principalmente pelas motivações de uma maior facilidade de acesso ao crédito imobiliário, que, independente de uma intenção de compra instalada naquela cidade, naquele momento de uma pesquisa em si, esta queda no juro imobiliário, sendo de patamares de 10%, próximos aí a 6%, entre 7% e 6%, faz com que naturalmente várias centenas de famílias, a depender da cidade, sejam elegíveis a um financiamento SBPE, fazendo, portanto, com que esse padrão standard, que é o ligeiramente descolado das unidades ali do Casa Verde e Amarelo, tenham tido excelente absorção em várias cidades brasileiras, e em Joinville não foi diferente. Para você que acompanhou mais este vídeo do nosso canal, recomendo que você compartilhe com seus amigos, vamos tornar o conteúdo de fácil acesso para todos os agentes aí do mercado imobiliário joinvilenses, a cidade tão querida que a gente tem o prazer de conhecer de perto e acompanhar há vários anos. Lembre-se, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e fique por dentro do mercado com a Brain. Até uma próxima.